Fala pessoal, Everton Rocha falando com vocês aqui, como prometido, dia 25 de março chegou, e aí a nossa aula aqui sobre preço mínimo viável dentro do produto de corretagem de seguros de automóvel é o papo de hoje. Algumas considerações aí, a ideia era ter feito essa live ao vivo com vocês, mas com toda essa questão da crise do coronavírus, eu fui convidado a fazer uma live com um grupo de empreendedores que estão tentando ajudar outros empreendedores, ou seja, o pessoal da GFI montou lá um grupo com contadores, advogados, planejadores financeiros, economistas, financistas, enfim, para que possa ajudar você a sobreviver nesse período de crise. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer essa live ao vivo, então eu estou deixando gravada, mas pontualmente às 17 horas ela vai ser disparada para você no seu e-mail, e eu desejo que você assista completamente. Eu vou fazer um exercício aqui, é 100% prático, eu vou pegar uma planilha, vou fazer o exercício, e todo mundo que está cadastrado aqui nessa live, que vocês preencheram lá o formulário para poder participar, eu vou disponibilizar a planilha para vocês. Eu quero praticamente demonstrar como que a gente faz aqui a utilização da planilha, e aí na sequência você vai poder organizar as questões aí da sua corretora de seguros. E por que que eu decidi falar desse tema? Porque nesse momento de crise especificamente, tem muitos corretores de seguros que eles batem muito na tecla o seguinte, que eu só vou vender automóvel se for no mínimo 20%, porque senão desvaloriza a classe, 20% a comissão, né? Tô dizendo, não vai ter, senão a gente está desvalorizando a nossa classe. E cara, nesse momento de crise você tem que pensar que você tem que botar para dentro de qualquer jeito, cara. Não importa agora. Não é valorização da classe, é valorização da sua empresa. Nós estamos num momento de sobrevivência, não dá para descartar negócio. Então, se você tiver que fazer vendas de automóvel com comissão a 10%, faça. Se você tiver que fazer comissão a 15%, faça. Se der para você vir de cima para baixo, obviamente, colocando 25%, o cliente não aceitou, vou para 20%, o cliente não aceitou, vou para 17%. Ok, legal, excelente estratégia, mas se não for possível, ponha no mínimo viável para você. E o mínimo viável não é calculado sobre média do mercado que você está colocando. O mínimo viável é você que vai determinar mediante o seu estudo, mediante a sua realidade. É isso que eu quero mostrar para você. Então, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar minha tela, uma planilha que nós mostramos especificamente para você, e aí eu vou demonstrar para você na prática como você faz esse estudo de viabilidade para você saber se é viável ou não, ok? Então eu vou dar uma diminuída aqui na minha tela, deixa eu ver aqui se não dá nenhum probleminha, e ó, quem apareceu lá, ó, quem apareceu, legal, aqui, vou fazer aqui a surpresa aqui e tal, vamos lá. Muito bem, para que a gente possa começar esse papo aqui, é extremamente importante que você conheça os seus números. Se você não sabe quanto a sua empresa custa, não tem como você saber o preço mínimo viável para você trabalhar. Simples assim. Eu tenho certeza que quando a seguradora ela vai trabalhar a precificação de qual vai ser o prêmio dos seguros que vai ser calculado para aquele carro, ela leva em consideração diversos aspectos dela. Quanto custa a operação, qual o custo de estrutura que ela tem, qual é o custo de captação de clientes, que nesse caso é você, o intermediador de negócio que está trazendo para ela, qual os impostos que ela tem que pagar, qual a sinistralidade que os clientes dela estão tendo, enfim. Então tem tudo isso numericamente registrado. Então você precisa de ter um controle, não dá para você fazer gestão de empresa às cegas. Então a primeira coisa é isso. E o que eu quero começar falando para você? Vamos começar primeiro entendendo quais são as despesas, quais são as informações que você precisa ter, para depois você decidir saber quanto que é que você tem que faturar, né? Porque isso tem uma série de questões. Então vou começar aqui, ó,
nessa parte de baixo aqui, ó, com o meu mousezinho aqui, nós temos um grupo de despesas, tá? Despesas são todos os gastos que você tem para manter a sua empresa funcionando, seja ele fixo ou não fixo. E aqui eu dividi por grupos, né? Então você pode verificar aqui na planilha que a primeira coisa que eu coloquei aqui são despesas com marketing e vendas, né? Então, ou seja, a gente está falando aqui qual é o custo de captação do seu cliente. Então tem pessoas, então eu coloquei aqui qualquer número, tá? Esses números que a gente está colocando aqui é o número para a gente brincar, para você poder ter uma noção de como que é o preenchimento. Então tem pessoas que elas fazem anúncios em Google, que eu coloquei aqui, ó, informar o custo pago pelo ADS. ADS quer dizer anúncios do Google. Você pode ter também no Facebook ADS, é campanha patrocinada, beleza? Vamos imaginar aqui que um custo por clicagem, vamos dizer assim, custo por clique seria de R$3, né? Então, estou colocando aqui. Então, decidimos aqui por que 150? Porque tem uma fórmula lá em cima que vai determinar quantos leads você tem, né? Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. Não queria mostrar muita coisa, mas ele tem aqui em cima lá. Quantos leads você tem para você poder fechar a sua proposta? Então, ele está pegando esse número dali. Mas aqui seria qual é o custo que você tem para atrair esse negócio para sua carteira, beleza? Você também tem corretores que eles pagam comissões, seja lá para os funcionários, seja para terceiros, né, angariadores ali. Então eu coloquei aqui, informar o custo dos negócios fechados no mês, uma despesa importante. Tem corretores de seguros que eles fazem outros tipos de anúncio que não são o ADS. Então, por exemplo, é muito comum quando eu venho trabalhar, quando eu vou para o escritório, agora não estou ficando em home office, mas é muito comum que quando a gente passa em alguns faróis, eu recebo aquele informativozinho, aquele azul de convênio médico, com todas as tabelas de pagamento de convênio médico ali colocado. Então tem gente que faz esse tipo de anúncio. Tem gente que faz, por exemplo, outdoor. Corretoras grandes podem fazer uma propaganda em outdoor. Tem gente que vai fazer postagens em Instagram, em Facebook, daquelas mais de branding. O que é branding? É reforçar a sua marca, né? Colocar lá a sua marca e não necessariamente o produto. Você está lá mostrando quem é você, quem é a sua corretora. Então, nós dividimos aqui. Nesse caso, aqui nesse exercício, eu não coloquei nada, né? Uma despesa importante em marketing também é que você coloque ali quanto foi sua hospedagem de site, porque tem gente que tem um site mais parrudo e precisa colocar esse site numa hospedagem de internet. É como se você estivesse alugando um terreno para colocar o seu site lá. Então isso tem um custo mensal. Então coloquei aqui baseado no que a gente lá, que nós do escritório pagamos, R$ 99 por mês. Você gasta 1.200 para hospedar meu site? Sim, gasto 1.200 porque eu tenho bastante tráfego no meu site, então eu preciso que ele me entregue uma boa resposta, né? Tem que ser ágil e tudo mais. Tem pessoas que também têm aquelas contas de e-mails personalizadas. Por exemplo, no nosso caso lá, everton@uproad.com.br. Essa personalização é que você está comprando uma caixa de mensagens e ela é paga. Então, tem gente que faz isso através do Google, tem gente que faz através de local web, enfim, não importa qual é o fornecedor que você está usando, importa que você anote aqui o custo que você está pagando por essas caixas. Então, eu coloquei aqui um exercício qualquer de uma corretora bem pequena, que talvez tenha aqui só um sócio e um funcionário. Então, basicamente, ele tem duas caixas de e-mail e eu coloquei aqui baseado no nosso custo, porque nós utilizamos o Google e o Google é bem caro, né? Praticamente ele cobra em dólar, então hoje está meio que R$25 por conta. Então, basicamente seriam duas, né? E aí você tem outras coisas aqui e tal, manutenção de sites, redes sociais, você pode contratar alguém para ficar postando para você, você tem visitas e deslocamentos, eventos, cafés. Nesse caso você não está podendo fazer isso, você está trancado dentro da sua casa, né? Estamos vivendo aí, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas se for agora, em março de 2020, nós estamos vivendo um momento de isolamento social por conta de uma crise de pandemia, uma pandemia
do vírus corona, Covid-19. Então você fica aí guardadinho na sua casa assistindo nosso vídeo e aprendendo um pouquinho. Então somaria ali as despesas no R$ 599 de marketing. E aí a gente vai para um custo de estrutura. Um pequeno corretor, ele tem custos de estrutura. Muitos dos corretores de seguros trabalham no modelo home office já de muito tempo. Muitos trabalham utilizando de espaços cedidos por seguradoras, por exemplo. A Mão Geral tem um salão de vendas para quem é videiro. A Porto Seguro, ela abraça muito corretor dentro das unidades, dentro das sucursais. E aí é uma coisa que você precisa ficar atento. Por quê? Porque muitas das vezes você não leva em consideração isso. Porque você vai falar assim, não, mas eu estou dentro da Porto. Então eu estou dentro da Porto, eu tenho isenção se eu entregar uma quantidade de prêmios, quantidade de negócios, vamos falar assim, realizados. E aí que você tem que parar para fazer a conta é, será que todos os seus clientes faz sentido serem colocados dentro da Porto? Será que você não está canalizando forçosamente os negócios para Porto Seguro para cumprir essa tabela de você não ter esse custo aqui? Será que se você fizer a conta e colocar o custo aqui, de repente não faria mais sentido você colocar em outra seguradora e cobrar um pouco mais barato do seu cliente, mas colocar uma comissão maior e você ter um rendimento melhor? Então tudo isso você precisa avaliar. Nesse exercício que nós estamos fazendo aqui, nós estamos vendo uma realidade de um corretor de seguros que cria uma salinha comercial, que é factível aí, pagamento de R$900 numa salinha de 20, 30 metros quadrados, beleza? Estando dentro de um prédio, poderia ter uma taxa condominal, né, de R$200 e muitas das vezes você tem que pagar o IPTU, quem loca que paga o IPTU, né? Então é transferida essa despesa para você. E aí despesas como energia elétrica, telefonia, água e material de limpeza. Então nesse exercício que a gente está colocando, olha só, nós temos aqui R$1.799 de despesas estruturais. E não é só isso, essa empresa tem mais despesas. Então, como eu bem coloquei lá para você, essa empresa, essa corretora de seguros, está personalizada na figura de um corretor, na figura de um colaborador, tá vendo? Eu deixei espaços aqui para se tivesse estagiário, se tivesse produtores. Tem muitos corretores que têm produtores que entregam produção ali para você, não é nem registrado, não é autônomo, enfim, uma relação meio estranha, mas colocaria aqui para fins de você analisar o preço mínimo viável para sua empresa, para sua corretora. Colocaria o preço dele aqui, quanto que você desembolsa por mês para ele. Então eu estou colocando aqui que um corretor estaria recebendo, entre tudo que ele recebe, R$5.000 por mês, uma corretora pequena. E o custo do funcionário, já com tudo que tem que ter lá, por exemplo, salários, férias proporcionais, 13º proporcional, tem que colocar lá que tem vale refeição, enfim, todos os benefícios ali daria mais ou menos um corretor, um auxiliar aqui, um cara iniciante na categoria, mais ou menos R$2.400, beleza? E coloquei aqui que nesse corretor ele não tem uma empregada faxineira, ele tem uma diarista que vai lá 4 vezes por mês, uma vez por semana. Estou considerando aqui que a semana tem um mês tem 4 semanas, e que ele pagaria aí uma faixa de R$150 para esse serviço. Então totalizaria R$600. Então olha quanto que deixaria aqui de custo de folha com equipe. Isso aqui, cara, é extremamente importante você pensar. O grande erro dos corretores de seguros, a grande maioria dos clientes, nós temos basicamente 350 corretoras na nossa carteira. 50% estão em completamente dívida. Por quê? Porque não levam em consideração nas suas projeções o quanto ele custa para a empresa. Então ele vem aqui e faz isso aqui, ó. Ele vem aqui e deleta essa linha. E aí eu tende a achar, ah não, beleza, mas então eu tenho meu custo com equipe é pouco, é baixo. Só que na verdade esse cara custa também para a empresa, ele está trabalhando, ele não é só o administrador da empresa, ele entrega serviços também lá. Então ele precisa computar qual é o custo dele. Só que quando ele não faz isso, o que ele faz? Ele transfere a vida dele para a corretora, começa a pegar o cartão, passar débito da corretora para despesas pessoais, isso vira uma bola. Quando a gente vai ver, de repente está aqui, ó. De repente está assim,
Não é difícil de ver isso. Ah, mas Everton, impossível. Aí eu começo a falar, não ganho nada, imagina, coitado de mim. Minha corretora não rende nada. Aí quando a gente vai olhar, esse cara tá lá passando todas as despesas, todas as baladas, tudo, enfim, somando roupa, mulher, enfim. Chega lá, tem 20 pau de retiradas. E aí quando o cara vai olhar, tudo isso, aí a empresa já está estrangulada, né? Então é extremamente importante criar um salário para você. Não estou falando para você pagar INSS para o governo como salário para você. Estou dizendo você criar o hábito de criar um valor de retirada mensal. E no final do ano, ou cada 3 meses, você pode fazer uma retirada de lucro se houver o excedente disso. Se não, não, entendeu? Beleza, fechamos aqui o quadradinho da equipe. Mas é muito comum também que corretores também tenham outras despesas, ainda que ele seja um corretor pequeno. Pode acontecer dele ter despesa com equipamentos, muito comum, um multicálculo, de repente, um CRM, que é extremamente importante. Então eu coloquei aqui duas situações. A pessoa pode ter um multicálculo, R$ 99, e pode ter um CRM. Né? Perceba que os totalizadores estão na parte de cima, tá? Se de repente o cara fala, mas tá errado a conta aqui. Não, é que aqui tá pegando o de baixo, beleza? Contas de consumo, de repente um escritório pequeno, ele pode ter ali material, impressora, ele precisa de folha de papel, ele precisa de cartucho de tinta, lápis, caneta, enfim, qualquer coisa, envelope. Então pode acontecer de ter uma despesinha aqui com material de escritório. E um outro grupo importante também são dos prestadores de serviço. Então você também tem prestadores de serviço. Por exemplo, contabilidade, que é do nosso trabalho, e se enquadra aqui dentro, você precisa colocar isso, um custo mensal na sua empresa, uma despesa que você tem, uma boa despesa, vamos dizer assim, né? Você precisa pagar direitinho para a gente entregar um negócio de qualidade para você, mas a gente gera para você informação, gera para você que a sua empresa esteja segura. Então você precisa colocar aqui todos os seus prestadores de serviços. Ah, tem muito corretor que trabalha com convênio médico e precisa de colher assinatura, contrata motoboy, contrata office boy para fazer. Se o office boy for seu funcionário, você joga lá em cima em equipe. Se ele for um prestador de serviço, você joga aqui embaixo, tá? Só para você ir conhecendo os seus números. E aí a gente chega numa situação de total de despesas. Então, você conheceu aqui que a sua empresa custa R$10.982. R$10.982. Então, você precisa entender, vou arredondar aqui, que a sua empresa custa 11 mil por mês. Não é só os 5 mil que você manda para você. Você precisa, no mínimo, para você não ganhar nada, zero, que o seu faturamento livre dos impostos seja de 11 mil. Senão você vai morrer, beleza? Show de bola. Mediante a isso, a gente vai colocar o que? Vamos começar agora a ver nossas receitas, né? Nossas receitas. E aí, em cima da receita, aí eu vou diminuir aqui um pouquinho, só para vocês verem um número que eu coloquei. Vou me atachar aqui, mas vou aumentar um pouquinho. Legal. Eu coloquei uma primícia aqui, que é baseada em estatística real da nossa carteira de clientes. Fui lá e peguei todas as emissões de notas contra as seguradoras de automóveis e dividi por a quantidade de clientes e perguntei para cada cliente qual era a quantidade de clientes que ele tinha na carteira por mês e cheguei numa média. Arredondei, R$1.800 é a média de prêmio de seguros de uma carteira de automóvel. Ah, Everton, mas você acabou de falar que eu não posso trabalhar com estatística, tem que ser a minha realidade. Ok, para eu poder mostrar um exercício para você, eu preciso partir de um número, mas pegue lá a sua carteira do mês passado, tudo que você renovou de seguros no mês passado, divide pela quantidade de negócio fechado, né? Eu renovei aqui, somei todos os prêmios, deu R$200 mil, dividido pela quantidade de negócios fechados, você vai ter o valor do seu prêmio, beleza? Da mesma forma, aqui isso aqui é manipulável, então a gente vai colocar o quanto a gente quer aqui, mas eu vou fazer um exercício para você, por enquanto eu vou deixar zero, beleza? Deixar zero. Então aqui que a gente precisa saber,
Então, informações que a gente já sabe. A gente já sabe que o nosso custo da corretora mensal nesse exercício é de R$11.000. O que a gente já tinha conhecido? Que o nosso custo, né, deixa eu tirar esse cara daqui da frente. Olha lá, o nosso custo da corretora é R$11.000, arredondando, R$11.000. Cara, para uma corretora pequena, né, não tem muito onde você mexer, cara. Não tem onde muito você mexer, né? Só você vai tirar o funcionário ou você vai tirar o sócio, não dá. Então, talvez aí 10 mil, 11 mil é um custo mínimo que a gente vai ter para uma corretora de seguros pequena. Agora, onde você consegue trabalhar? Onde você consegue trabalhar é nas suas rendas, nas suas receitas. E aí que eu quero trazer um exercício para você. Sabendo que o seu número mensal é de R$11.000, você precisa trazer todos os meses para casa R$11.000. Você precisa, não tem escolha. Então, o que você tem que levar em consideração é quantos prospects você tem que trazer, quantas pessoas você tem que conversar, para qual a sua taxa de conversão, quanto que você consegue trazer fechamento, botar para dentro da sua empresa. Se você já tem uma empresa já há algum tempo, qual é a carteira que você já tem daquele mês especificamente, tá? Então é isso que você precisa saber. Então eu vou mostrar para você aqui que a planilhinha na parte de cima de rendas, ela vai trazer isso para você, ó. Então eu coloquei aqui uma valor referencial, como eu tinha comentado para vocês, que peguei todos os faturamentos emitidos de notas de seguradoras de alto RE, dividi pela quantidade de empresas e perguntei para cada cliente quantos negócios eles tinham mais ou menos, e aí chegamos num número. Para cada cliente não, eu peguei para 20 clientes, uma amostragem. Mas isso aqui é extremamente importante você pegar. Como você faz isso? Relembrando, você vai pegar a sua carteira do mês passado, soma qual é o valor total do prêmio que você teve, divide pela quantidade de apólices emitidas. Você vai ter lá o valor do prêmio líquido seu, certo? E aí você também tem condição de repente um mês só anual, um mês não é ruim, Everton, porque um mês a gente vai pode ter um mês inflado, um mês ruim, tá bom, faz dos últimos 12 meses. Aí aplicar a comissão aplicável, mesma coisa, você vai lá e pega qual é a sua comissão recebida nesse período e divide pelo prêmio. Você vai saber lá qual é a sua taxa de comissão. Vou trabalhar aqui com um valor baixo para vocês verem o que acontece, uma comissão baixa para vocês verem o que acontece. E aí, na sequência, a gente vai melhorando o exercício, certo? Beleza? Dá uma penteada aqui no cabelo, que tá fogo, né? A gente sai muito feio aí no vídeo. Bora lá! Então é o seguinte, vou consignar aqui que estou trabalhando com 12% de comissão, 12% de comissão. E aí, eu estou querendo dizer aqui que esse meu cliente aqui, ele já tinha uma carteira, vou colocar aqui uma carteira de 30 renovações, ó. 30 renovações. 30 renovações é a quantidade que ele tinha no ano passado. Quer dizer, são prospects para ele de renovação. Será que ele vai conseguir converter todas as renovações dele? Pô, se ele conseguir, ótimo. Se ele não conseguir, ruim. Estou trabalhando aqui com um percentual de 80%. Pô, então o cara tinha 30, ele conseguiu converter 24. 6 caras fugiram da mão dele. Aí cada corretor vai ter que analisar a sua taxa de performance, beleza? Estou colocando aqui que ele precisa, a carteira dele precisa ser oxigenada. Ele precisa trazer novos negócios para a corretora dele. Então, estou colocando aqui que ele está buscando 2 negócios novos por dia. 2, apenas 2. Um de manhã e um à tarde. Um de manhã e um à tarde. E estou querendo dizer que desses negócios que eles estão buscando por dia, ele tem uma taxa de performance que é menor, porque obviamente quando você está tentando trazer um cliente novo para a sua carteira, você tem muito mais dificuldades do que quando o cliente já é seu, certo? Então aqui estou jogando um número aleatório, 30%, poderia ser 50%, enfim. Nessa realidade de ter 30% de clientes novos e nessa realidade de ter 80% de taxa de renovação, baseado, então, nós temos então aqui
37 negócios feitos nesse mês, vezes o prêmio líquido referencial, eu tenho um prêmio líquido de 66 mil. Uau, é esse dinheiro que vai ficar para você? Claro que não. Esse dinheiro é que vai para a seguradora. E quanto que fica para você? Fica o que você está colocando de comissão, que são os 12%. E aí 12% nós estamos falando de 8 mil. E aqui a gente já vê um problema. Nem preciso ir muito para frente, a gente já vê um problema. Ora, Everton, se o custo da minha corretora é de 10, 11 mil reais, no caso lá, né? Arredondando, 11 mil reais. E eu tô tendo de receita aqui 8, eu já tô no prejuízo de 3, certo? Sem contar um detalhe abaixo aqui, ó. Será que você recebe as suas comissões todas à vista? Será que você é tão bom na conversão? Talvez você não tenha uma conversão boa de negócios novos, mas de repente você tem um convencimento bom com o seu cliente para ele pagar o seguro à vista. Então eu estou fazendo um exercício aqui nesse mês especificamente. Se a pessoa tivesse convertido 70% para pagamento à vista, ou seja, ela vai receber a comissão também dela à vista. Tem negócios que vão ser parcelados em 4 vezes, você vai receber a sua comissão também, de repente em 4, tem gente que antecipa, tem gente que não antecipa, não importa. Exercício para você aqui. E estou colocando que 15% você teria de pessoas que pagam em 10 vezes. Então olha o que aconteceria com a sua renda. Então na verdade nem seria 8, seria 6. Completamente inviável trabalhar dessa forma. Então o que você teria que fazer aqui? Aumentar. Então tá vendo? Não dá para trabalhar com comissão baixa. Será que se eu colocar 25% de taxa de comissão resolveria o meu problema? Vamos ver. Então, se eu colocar 25% de comissão, o que vai acontecer? Vou acontecer que eu teria 12.596. Oh, maravilha! Fechou a conta, porque você estava com 11 de despesa e 12,5 de receita, você ainda teve um lucro de R$ 1.500. Mas veja, apertadíssimo, apertadíssimo. Independente de você trabalhar com a comissão cheia, você teria sua corretora completamente ali estrangulada. Qualquer movimento que você tiver de despesa, descuido, você vai estar complicando a sua operação. Então, Everton, aqui é onde mora a questão de você ter que pensar o que é melhor, o que é mais fácil. Pô, estou tendo dificuldade aqui de converter meus clientes novos. Será que essa dificuldade de você converter os seus clientes não é porque você está cobrando os 25%? E se de repente você cobrasse 20% e a sua taxa aumentasse para 40% aqui, o que aconteceria? Daria na mesma? Ó, seria um cenário pior, vamos dizer assim, cobrar 20, ter mais negócio, caiu a minha renda. Mas e se eu conseguisse reconverter 50%? Ó, já daria ali mais ou menos a mesma coisa. Então, isso que a gente tem que modelar, De repente, eu vou fazer o que? Eu vou cobrar menos, mas vou conseguir converter mais, né? Isso porque eu estou colocando aqui uma taxa de captação de clientes bem baixas, uma de manhã e uma tarde. Mas tem vários corretores de seguros que recebem muito mais indicações. Tem corretor de seguros, como a gente colocou lá, né? Nós colocamos lá embaixo, que teria uma condição de captar leads. Sim, de repente, ao invés de ele captar, aqui clientes novos, ao invés de ele captar 2 por dia, ele estivesse captando 3 por dia. Olha como já dá uma boa melhorada, certo? E se de repente aqui fosse diferente, né? Você pode brincar aqui, né, para você simular. Ou seja, a planilha ela já está adaptada para você, para que você faça o seu estudo particular. Aí nessa situação, se eu baixasse para 10 de comissão e aumentasse a minha efetividade aqui para 80, pô, eu tô cobrando barato, né? Vamos pensar aqui numa Minuto Seguro. Você acha que eles colocam uma comissão altíssima? Não sei, estou chutando aqui. Se eu tivesse de repente uma comissão de 10, será que a minha renovação também não seria melhorada? Permaneceria? Se eu conseguisse converter 100% das minhas renovações, não estou perdendo para ninguém porque eu estou cobrando barato.
E você ainda tem uma situação que não está previsto aqui na planilha, mas podemos fazer uma atualização. De repente você tem uma taxa para aplicar para clientes novos, para você atrair, por exemplo, 10, e de repente você pode ter uma taxa para você utilizar para suas renovações, que faz muito sentido. O cliente já está na sua casa, ele já conhece, já tem a questão da confiança em você, então você poderia estar trabalhando com taxa diferente. Posso mudar a planilha para mandar para vocês? Posso, mas aqui é a questão de vocês brincarem, um exercício de vocês fazerem aqui, tá vendo? Pô, show de bola. Se eu cobrar 10%, se eu comprar 10% de comissão e eu tiver uma taxa de performance nos clientes novos, converter 80% e 100% da minha renovação, porque eu estou cobrando baratinho, eu teria meus mesmos 11 mil, estou cobrando o mínimo. Mínimo é mínimo, não falamos lá preço mínimo viável. Quero provar para você que por 10% de comissão você conseguiria fechar o seu negócio, mas depende de você ter um funil, de ter mais entrantes. Então é isso que você precisa pensar. Uma média que o mercado diz é 15. Geralmente as pessoas estão em 15. Então vamos pensar aqui que esse 15 eu diminuir aqui para 50% do que eu converter, e eu vou falar que eu vou perder 10% da minha carteira com uma taxa de 15 da Samba, Everton. Pô, beleza, consegui pagar minhas contas e sobrou R$1.200. Show de bola. Então, quero deixar claro para vocês aqui que é perfeitamente possível a gente trabalhar assim. A ideia é o que? Quanto menos a gente tiver de comissão, 10%, por exemplo, mais escala a gente tem que ter. Então, esse negócio aqui, por exemplo, teria que estar aqui, ó, 5 por negócios por prospecção de novos, porque aí você começa a ter escala, e aí você tá vendo, a conta fecha. E aqui você tem que melhorar a sua performance, 70%, é um número bom. Conta fecha. Tô trabalhando no verde, lembrando que meu custo é 11. Então você tem que, e ainda coloquei aqui 10%, era para ter colocado 15. A conta fecha mais ainda lá, ó. Se eu tiver 15%, eu posso ter uma taxa de performance aqui menor. Então posso ter aqui de repente 50%, que eu estou dando um tiro, estou tentando matar todo mundo com um tiro de 12. Estou atirando para todo lado. Não estou fazendo um tiro de escopeta, mas enfim, eu tenho condição de trabalhar a minha corretora e ela vai gerar lucro. Mas o primeiro passo que você precisa entender então é que não faz sentido você trabalhar com 15% genericamente. Você precisa entender a sua realidade. Se os seus números aqui forem baixos, se eu tenho só voltar lá nos 2%, dois leads novos que você tem, se a sua carteira é de 30, nós estamos trabalhando aqui com valor inviável, tá vendo? Então não dá para cobrar 15. Tem que cobrar mais, tem que cobrar 18, tem que cobrar 20, 18, daria, apertado, você não está guardando nada, mas em contrapartida está sobrevivendo, é o preço mínimo viável. Então o que eu quero deixar claro para você aqui é que a gente pode inclusive fazer o que aqui, ó? Você pode pegar e criar outras aqui, ó. Simulação a 18%, simulação a 15%. Beleza, então você vai fazendo e vai manobrando. O que vai acontecer se a minha carteira estiver acontecendo isso, se a minha carteira estiver acontecendo aquilo? Nós estamos falando ainda aqui de um prêmio de 1.800. Se o prêmio fosse 1.900, já melhoraria. Então, sim, e trabalhar essas questões dos recebimentos. Muitas seguradoras, se você pagar, o seu cliente pagar o seguro até 4 vezes, ele ainda te paga a comissão à vista. Mas em plena crise financeira que nós estamos vivendo, na verdade, crise do coronavírus, uma crise de saúde que está se transformando numa crise econômica, que está se transformando numa crise financeira, você precisa levar esses fatores em consideração. Então, eu quero deixar aqui para você essa planilha pronta, quero deixar esse vídeo para você, te orientando para que você possa assistir essa live, assistir esse vídeo e se preparar para o que vem aí.
Tiver qualquer tipo de dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo do YouTube. E eu mesmo gerencio o canal, então eu mesmo vou responder particularmente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Segue lá no meu perfil do Instagram, Everton, Everton Uphold. E aí você vai ter lá o meu acesso, você vai me chamar no direct. Se qualquer tipo de dúvida que você tiver, estou à disposição. Tá bom, pessoal? Era mais um exercício para vocês fazerem aqui, mais esse conteúdo para que você possa entender e pensar sua empresa de forma estratégica. Quero deixar um grande abraço para vocês e força nesse período. Estamos juntos. O que vocês precisarem, pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço. Não se sintam aí isolados estamos, mas não se sintam sozinhos. Precisando, chama nós. Abraço, tchau.